em Tito, capítulo 2, verso 14. Esse é o texto bíblico que utilizaremos para meditação na palavra de Deus. Tito, capítulo 2, verso 14. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta e confira aquilo que será dito com aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor em sua palavra nos revela com tão grande sabedoria. Vamos ler juntos Tito 2,14, irmãos? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós somos este povo descrito sob inspiração do Senhor pelo apóstolo Paulo, que escrevia ao líder da igreja de Creta, Tito. Nós somos o povo de Deus, irmãos, o povo mais feliz da terra. Não tenho dúvida disso, eu sou feliz e sou parte desse povo e posso dizer com convicção: se você não é feliz, você precisa conhecer o Senhor deste povo e, recebendo a alegria que dele nos é dada, partilhar dessa condição. O povo mais feliz do mundo é o povo de Deus. Todavia, este povo, satisfeito em Cristo, está nesse mundo mau. Enfrenta lutas, lida com a ação do tentador, tem que se relacionar com as estruturas da maldade do nosso tempo. Tudo isso, irmãos, não é possível negar. Mas graças a Deus, podemos reafirmar o valor da obra de Cristo em nosso viver e tudo mais que alcançamos nele. Olhem para o verso 11, Tito 2,11, quando Paulo diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É nesse mundo mau, de uma geração caída, que a graça de Deus tem sido apresentada, porque Deus é bom aos homens. E no verso 12 diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus nos transformou de tal modo que nós somos levados a viver em contraposição ao mundo mau. Diz a palavra de Deus que, renegando o pecado, isto é, a vida ímpia, a impiedade e todas as paixões deste mundo, nós podemos viver em Cristo de modo sensato, justo e piedoso. Verso 13: assim viveremos até aquele dia final, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Escrevendo a Tito, Paulo então relembra a condição especial dos filhos de Deus, e é no verso 14 que diz: esse Cristo que virá buscá-los, um dia se deu por vocês, e a obra dele executou um plano bendito, um plano eterno, a fim de trazê-los de volta à presença do Pai, trazê-los remidos de toda iniquidade, purificados, portanto, podendo agora viver em união com o Senhor, como um povo de Deus que por isso zela pela prática das boas obras. Irmãos, Deus trata a igreja como tratou Israel. Assim como Israel, povo de Deus, foi chamado para desfrutar de uma condição especial na antiga aliança, a igreja é chamada a desfrutar de uma condição especial na nova aliança. Vamos olhar aquilo que o Senhor diz de Israel, Êxodo capítulo 19, verso 5. Tudo que os irmãos verão da parte de Deus, sendo dito por meio de Paulo à igreja, foi dito de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É ou não é? Aquilo que Paulo diz a Tito acerca da igreja.
Vejamos ainda Deuteronômio capítulo 4, verso 20. Aqui o Senhor diz acerca de Israel: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Ainda em Deuteronômio 7, o verso 6, diz-nos assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. E não menos importante, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 22. 1 Samuel 12, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Deus trata a sua igreja assim. Escrevendo, portanto, o texto que lemos inicialmente, Paulo diz da parte de Deus: vocês são um povo exclusivamente pertencente ao Senhor. Um povo que deve viver na prática das boas obras, as quais Deus preparou para que os salvos andem nelas. Quem somos nós, irmãos? Sabemos mesmo quem nós somos? Nós temos reconhecido que somos um povo especial para Deus ou nos esquecemos disso? Nós entendemos a nossa missão no mundo? Certo tratador de animais no circo, quando ainda era possível ter grandes animais em apresentações circenses, costumava prender o elefante com uma corda simples de varal, num prego no chão. E aquela corda era comprida. E então o elefante ficava ali, movimentava-se um pouco, mas sempre a corda no prego posta no pescoço dele. E alguém que não conhecia a dinâmica do circo, ao visitar o circo, perguntou ao domador do elefante: não é perigoso que um animal desse tamanho fique numa cordinha dessa, num prego? Ele disse: não é perigoso. O elefante não sabe da força que tem. Se ele soubesse da força que ele tem, ele destruiria esse circo e sairia por aí ao encontro do habitat natural dele. Me parece, irmãos, que por vezes a igreja é esse elefante, por não meditar profundamente no que diz a Escritura acerca da igreja, e por nem sempre ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, a igreja ainda não percebeu toda a força que tem. Há lugares no mundo em que a igreja de Jesus Cristo, vibrante, cheia de força, avança no poder do Espírito. Mas há lugares no mundo, irmãos, em que a igreja tem se comportado timidamente. Não sejamos nós a igreja que não sabe quem é. Nós somos este povo de Tito 2,14. Que povo? O povo amado por Deus. Diz o apóstolo Paulo que o Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso grande Deus, ele se deu a si mesmo por nós, não por outrem, mas pelo povo dele, que é a igreja. Deus tanto nos amou, que se fez carne e habitou entre nós. Veio ao nosso encontro e ofereceu-nos uma nova vida, agora uma vida debaixo da graça, do cuidado, do favor, da companhia, da ajuda do Senhor, que habita cada crente pelo Espírito Santo. A graça de Deus se tornou manifesta, mas ela se apresentou salvadora a todos os que creem em Jesus como Deus e Salvador. É um povo amado por Deus. Não defina a igreja antes de declarar que a igreja é aquele povo que o Senhor tanto amou, que por conta desse povo, o Senhor Jesus Cristo, que não era pecador, levou sobre si os nossos pecados e se entregou numa cruz, e morreu e sofreu e padeceu, porque ele muito nos amou. Quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 2,6, Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo em resgate por todos,
testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É tempo de dizermos aos crentes, mas dizermos com convicção e com serenidade ao mundo, que nós estamos cônscios daquilo que somos. Nós somos este povo de quem a palavra de Deus diz que Cristo por este povo se entregou, se deu por este povo. E ele fez isso de modo voluntário. Ele quis fazer. Ele não foi obrigado, não foi constrangido. Jesus não foi vitimizado na cruz. Ele tanto nos amou que caminhou em direção à cruz e na cruz permaneceu até expirar. A entrega dele foi substitutiva. O lugar era meu, o sacrifício foi dele. Eu pequei, eu me rebelei contra o Senhor, eu ofendi o Deus Santo, eu merecia, irmãos, a morte, sim. É justo que um grande pecador receba uma grande penalidade, a morte, salário do pecado. Mas ele me substituiu porque me amou. A obra dele foi completa, de uma só vez. Posto que sacrifício perfeito e agradável diante do Pai, ele pode salvar todos aqueles que em todas as épocas e lugares o confessam como Senhor e Salvador. Meus irmãos, isso é amor pleno, para que este povo, o povo de Deus, a igreja, prossiga no viver em meio às lutas e aflições, confiando em Deus, tendo fé inabalável. Então, ao olhar para si mesmo, diga: eu sou aquele povo amado por Deus. Mas Paulo diz mais, diz que este povo tanto foi amado, que o Senhor remiu esse povo para si, redimiu. É um povo remido por Deus de todo pecado, a fim de remir-nos de toda iniquidade. O amor do Senhor, amor perfeito, traz consigo um grande alvo: amar aqueles que Ele quer transformar, para que agora, não tendo culpa, não tendo dívida, não tendo do que se envergonhar, possa viver em comunhão com Deus, o que é para nós, irmãos, a maior de todas as bênçãos. A grande bênção da vida cristã é a salvação. E o que é a salvação? Escapar da perdição eterna para desfrutar de vida na presença do Senhor sem fim, vida gloriosa, vida abundante, vida eterna. Ele nos amou, por isso nos remiu de todo pecado. O texto bíblico, irmãos, enfatiza o alcance da nossa redenção. Mostra-nos que fomos perdoados de todo pecado, já que éramos incapazes de vencer o pecado. Ele se deu para nos remir de toda iniquidade, porque não tínhamos poder para vencer o pecado que nos habitava e dominava, porque não tínhamos forças para resistir ao inimigo de nossas almas. Vejam o que diz Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 10. O autor dessa epístola, falando a pessoas que estavam desatentas quanto à sua condição, que olhavam para o retrovisor da fé e começavam a ter saudade do judaísmo. Em Hebreus 10, 10, Deus usa o autor da epístola para dizer: é impossível que o sangue de touros, eu estou falando aqui do verso 4 primeiro, irmãos, antes do verso 10. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Agora o verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O Calvário é evento único, singular e irrepetível, mas as suas consequências têm alcance eterno. Verso 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Celebre o perdão
que Deus já te concedeu e viva uma vida santa para a glória de Deus, meu irmão. Ele te amou de tal modo que ele te ofereceu remissão de todo o pecado. Eu estava lendo o comentário do irmão Norbert Litt. Eu conheci aqui no Brasil. Ele é um cristão de origem alemã que serviu ao Senhor como missionário na América do Sul por 7 anos. Hoje trabalha na missão cuja sede está na Suíça. Esse homem é um homem piedoso, um homem crente. Ao falar de Tito 2,14, irmãos, ele resumiu aquilo que creio. Não fomos redimidos para proveito próprio, para que apenas tenhamos uma vida espiritual agradável. Jesus nos redimiu para que fôssemos sua propriedade especial. Nós vivemos para Ele, por sua causa, e para boas obras que o glorifiquem. Esse homem é executivo da obra missionária chamada da Meia-Noite. Uma agência missionária que ensina a verdade das profecias bíblicas e trabalha pela expansão do evangelho em toda a terra. Irmãos, que beleza dizer, não foi para que, reunidos num culto como esse, celebremos tão somente a grandeza daquilo que temos até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui, para que daqui vivamos para a sua causa, para Ele, praticando boas obras que o glorifiquem. E então Paulo, irmãos, nessa sequência perfeita, avança dizendo: o Deus que nos amou e nos remiu como povo seu, é o Deus então que nos declarou propriedade exclusiva sua. De modo exclusivo somos do Senhor. Vejam, irmãos, o plano perfeito do amor de Deus. Amou e quis tê-los, mas ao percebê-los em pecado, e ao perceber que seria impossível relacionar-se intimamente com um povo dominado pelo pecado, o Senhor os remiu. E agora, remidos, os crentes pertencem ao Senhor. Amados e salvos, purificados, agora podem viver unidos com o Senhor. Nós temos uma aliança com Deus, irmãos. E basicamente essa aliança nos garante que Deus é nosso Pai e nós somos filhos dele. Devemos celebrar essa verdade. Vejam o que diz Gálatas, no capítulo 1, verso 4. O mesmo apóstolo, Paulo de Tarso, diz que o Senhor Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Irmãos, a natureza corrompida nos mostra que a nossa raiz estava no mundo pecaminoso. Nós éramos alimentados pelo pecado desse mundo perverso. E Ele tudo fez segundo a vontade de nosso Deus e Pai que tanto nos amou. Ainda em Gálatas, irmãos, capítulo 6, verso 16, Paulo diz: todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, o povo de Deus. Haja paz e misericórdia sobre aqueles que são a nação de Deus. Mais do que graça comum, que se vê no sol que brilha sobre justos e injustos, que se vê no alimento suficiente para o crente e o ateu, que se vê no ar que todos nós respiramos. Mais do que isso, nós estamos falando, irmãos, de propriedade exclusiva de Deus, graça salvadora. Deus nos direcionou todas as bênçãos espirituais, porque nós somos o povo dele. Em meio à criação, há um povo que foi amado e remido, por isso pertence ao Senhor, é do Senhor. Vejam Efésios 2:10. O mesmo apóstolo Paulo diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele nos amou, nos livrou do pecado, nos deu um novo coração para praticarmos boas obras, as quais Deus, que tudo vê antecipadamente, preparou para que fosse o nosso viver. As boas obras são aquelas que devemos praticar como consequência da salvação, não como causa. Vejam ainda 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 18. Que pratiquem o bem,
sejam ricos de boas obras. Eu e vocês sabemos o que a palavra de Deus quer dizer ao usar a palavra ricos, que pratiquem muito boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Voltando a Tito, capítulo 2, verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Seja você um líder imitado, porque você pratica as boas obras. Tito 3, verso 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Verso 8 do capítulo 3, fiel a esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas, todas que são descritas aqui no texto, são excelentes e proveitosas aos homens. Tito capítulo 3, verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Um cristão genuíno, irmãos, será um pregador incansável da grande salvação que é em Cristo Jesus. E salvo, ele se comportará como um homem hospitaleiro, solidário, compassivo, misericordioso, justo, uma pessoa que ama quem é pobre. Os irmãos sabem de 1 Timóteo 2,10, quando a palavra de Deus diz que as mulheres crentes não deveriam se preocupar em se trajar com roupas caras, com muitos adornos no cabelo, cabeleira frisada com ouro ou pérolas, ou vestuário caro, dispendioso. O verso 10 diz que aquelas mulheres santas devem se vestir com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Meus irmãos, nós somos um povo especialmente pertencente a Deus para praticar obras aprovadas por Deus. Timóteo, ou melhor, Paulo diz a Tito, ele nos tornou um povo exclusivamente seu para zelarmos pelas boas obras. Vejam o que diz Filipenses capítulo 3, no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós somos o povo responsável por praticar as obras que são aprovadas pelo Senhor. Não há um outro povo. O povo cuja aliança está firmada com o Senhor é a igreja, porque sem o mediador que há entre Deus e os homens, o único Jesus Cristo, não é possível que alguém se achegue a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que os irmãos tão bem conhecem, texto precioso nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é possível que eu tenha dois senhores, porque tendo dois senhores, agradarei a um e desagradarei ao outro. Servirei a um e não servirei a outro. É possível que o povo de Deus, a igreja, tenha um outro Senhor? Não. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de fazermos algo, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, um povo pertencente a Deus, um povo que é exclusivamente povo de Deus, deve praticar as boas obras. Temos feito alguma coisa, mas podemos fazer mais. Eu dou graças a Deus porque esta igreja não tem se omitido. Meus irmãos, uma parte generosa do orçamento dessa igreja, que é fruto da sua contribuição amorosa, voluntária, tem sido destinada a socorrer quem precisa. Nós somos uma igreja austera, irmãos.
Nós trabalhamos com alguns grupos muito capazes, Comissão de Finanças, Conselho Fiscal, Tesouraria, Ministério de Apoio Administrativo. Irmãos, nós nos esforçamos para cuidar que os descartáveis não sejam mal utilizados. Nós lutamos para comprar o produto cujo custo-benefício é o melhor do mercado. Por quê? Porque nós precisamos continuar visitando o Hospital Sofia Feldman, levando enxoval para mães pobres e que recebem a palavra de Deus e participam do culto conosco. Nós precisamos continuar visitando o Hospital Felício Roxo, o Hospital Evangélico, o Hospital Belo Horizonte, como fazemos regularmente. Nós precisamos continuar assistindo o Recanto Vida. Como diz o nosso querido pastor Arlécio, isso se tornou uma boa definição, a nossa residência sênior. 22 vidas preciosas residindo naquele lar de idosos que é responsabilidade minha, que é responsabilidade sua, cuja principal fonte de sustento, irmãos, é aquilo que nós como igreja temos feito. Nós precisamos, irmãos, continuar assistindo quem precisa de sangue. Nós precisamos continuar costurando esperança. Você precisa ver aquilo que acontece com alguém que fica sabendo que uma igreja de Jesus Cristo se lembrou dela e a amou e preparou tudo aquilo que foi entregue. Nós precisamos nos lembrar do povo gaúcho, o nosso povo, o povo brasileiro, a nossa nação. Por isso, irmãos, nos lembremos, tudo que nós somos, este povo especial, não é para que nós nos contentemos e, tal como Narciso, nos olhemos contemplando a nossa beleza. É para a glória de Deus, que nada faz sem propósitos, que é muito sábio, muito reto. O Senhor quer que façamos algo extraordinário, porque somos um povo extraordinário, amados por Deus, remidos do pecado, podendo agora enxergar a verdadeira justiça, porque a justiça social, segundo esse mundo, irmãos, é equivocada. Quantas vezes, em nome da justiça, pessoas são caladas, sufocadas, perseguidas, maltratadas? A justiça bíblica, irmãos, nos lembra que devemos falar de Cristo Salvador, para que haja mudança na condição espiritual. Mas nos diz que, agora tendo essa vida conosco, precisamos cuidar dela, praticando boas obras que alcançarão. Um povo especialmente pertencente a Deus. É um povo que realiza as obras da parte de Deus. Aquilo que Paulo ensinou a Tito é aquilo que todos os crentes em todas as épocas devem ensinar e praticar. Nós trocamos o velho Senhor pelo novo e amoroso Senhor, que é Jesus Cristo, o Deus de toda graça. É em nome dele que devemos viver como um povo zeloso, praticante de boas obras. Marcos 10, 45 diz-nos: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao final deste culto, procure os irmãos que estão com colete vermelho e diga a esses irmãos que você também quer ser lembrado, que você quer ser convocado em tudo aquilo que o Ministério de Ação Social da IBBP tem feito. Que o Senhor nos use como povo